Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 19, versículos 1 e 2. Abra a sua Bíblia. Traga sempre a sua Bíblia, faça as anotações, rabisque aí na sua Bíblia, grave os textos que Deus fala ao seu coração. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 19, versículos 1 e 2, que diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim façam os deuses, e outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Amém. Bem, estamos falando a respeito de esgotamento, estresse, esgotamento espiritual, desânimo, abatimento. E aí, quando chegamos neste capítulo 19, bastou 2 versículos para que o profeta de Deus batesse em retirada. Somos humanos, é que nos ensina as Escrituras Sagradas. Muitas vezes, diante de grandes desafios da nossa vida, ficamos firmes. Mas de repente, em um outro momento logo subsequente, fugimos, corremos. Somos humanos. A maior decepção não se encontrava na pessoa de Jezabel, que ameaçava o profeta de Deus. O maior desânimo estava dentro do coração do profeta, que já profetizava há tantos anos e nada mudava. Você tem alguma coisa na sua vida que não muda faz tempo? Provavelmente esteja aí a razão de tanto desânimo e abatimento. Quando oramos, clamamos a Deus e parece que nada muda. Parece que Deus está em silêncio. Isso nos aflige demais. Porque muitas vezes sentimos no coração que parece que Deus está longe demais. O que o profeta esperava era um reavivamento espiritual. Quando aquele povo descesse do Monte Carmelo, eles iriam por vilas, vilarejos e povoados dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Infelizmente não foi isso que aconteceu. O povo simplesmente disse: o Deus de Israel venceu, como se fosse uma batalha qualquer, e voltaram para suas vidas. E do outro lado, uma mulher má, de índole má, que detestava o profeta de Deus chamado Elias. Ela simplesmente jurou ele de morte e disse: amanhã a esta hora, tudo que você fez aos profetas de Baal, tudo isso vai acontecer. E aí ele foge, irmãos. Sempre quando temos algum perigo na nossa vida, o que a gente mais faz é fugir. Fugimos de pessoas, fugimos de circunstância e normalmente nos refugiamos, como dissemos a semana passada, no sono. Quantas pessoas dormem para ver se a vida passa? Mas a gente gosta de dormir e muitas vezes quando a gente acorda, a situação continua a mesma. E isso é detestável, porque a gente entra num ciclo que nunca muda, porque lutamos, pedimos e nada muda. É nesse momento é que você tem que fazer das suas questões pessoais, principalmente espirituais, resposta para a tua vida, resposta para a tua vida. E amados irmãos, não nos enganemos. Deus foi ao encontro do profeta do Senhor. O que foi que Deus ensinou? No capítulo 19, verso 5, nós encontramos a seguinte expressão: um anjo do Senhor precisou ir no refúgio desse homem e tocar nele. Alguns estudiosos dizem que o sono aqui era de depressão, sono profundo. Um anjo teve que mexer com ele. Essa palavra tocar aqui não é simplesmente tocar o dedinho, não. Aqui na língua original é balançar o cara e dizer: levanta-te. Irmãos, precisamos guardar essa palavra, levanta-te.
Diante das lutas da vida não podemos nos prostrar, não podemos dormir, não podemos fugir. Temos que nos levantar e colocar em pé. Um filho do Deus Altíssimo, uma filha do Deus Altíssimo, seja qual for a luta, seja qual for a notícia, seja qual for, temos que ficar em pé. Levanta-te, filho meu, levanta-te, filha. Prostramento é próprio do ser humano, nos prostrarmos, nos abatermos, nos deprimirmos, nos angustiarmos. Mas a palavra de Deus é esta: levanta-te, filho, levanta-te, filho. E a palavra bíblica aqui é a mesma expressão do Novo Testamento que diz assim: e Deus levantou dos mortos o seu filho. Você vê que poder? É a mesma expressão. É a mesma raiz da palavra. Isso é maravilhoso, irmãos, por uma razão muito simples. Eu e você temos que aprender que quando as lutas são maiores do que nós, quando as lutas são maiores do que nós podemos prever ou imaginar, são nesses momentos que Deus diz: filho, filha, levanta-te. Não se prostre, não se prostre, levanta-te, levanta-te. Parece que a circunstância da prostração é a maneira com que muitas vezes o inimigo da nossa alma se ri diante do trono de Deus, dizendo: é teu filho e está prostrado. Parece que ele não guardou na mente dele a palavra tua, a tua promessa. E nós precisamos nos levantar, precisamos nos levantar. Me lembro anos atrás aqui nesta igreja, cheguei no hospital e aquele irmão estava prostrado, reclamando da vida. Eu entrei lá e ele disse: pastor, eu acho que a minha vida chegou ao fim. Dá licença. Pastor, onde você vai? Tchau, eu vou embora. Não, pastor, fica aqui. Não, estou indo embora. Estou indo embora. Vai, eu vou te dar uma segunda chance. Espera aí. Fechei a porta. Abri de novo e disse assim: e aí, meu irmão, como você vai? Tudo bem? E aí cheguei perto dele. E ele falou: pastor, é porque você não sabe a luta que eu estou passando. Eu falei: espera um pouquinho que eu vou lá de novo. Fechei a porta. Abri a porta e entrei. E ele falou: pastor, eu estou ficando confuso com esse entra e sai. Falei: meu filho, lá na porta, na cidade de Naí, havia duas multidões, a da morte e a da vida. Eu não faço parte do grupo da morte, eu estou do lado de Jesus. É a multidão da vida que estava entrando naquela cidade. Vou começar de novo. Dei lá atrás, fechei a porta, abri a porta e disse: e aí, meu irmão, como você vai? Ele falou: glória a Deus, eu estou bem, pastor. Porque muitas vezes nós nos prostramos aqui, temos fé aqui, mas nos prostramos aqui. Deus diz ao profeta dele, Elias, fugindo de Jezabel, sendo zeloso de alguma coisa, levanta, levanta, se coloca sobre os seus pés. Se coloca sobre os seus pés, porque eu não deixei de ser o seu Deus, porque problemas vieram na sua vida. Meu irmão, minha irmã, Deus não deixa de ser Deus quando os problemas chegam na nossa vida. Ele continua sendo Deus, e Deus Todo-Poderoso. O grande problema somos nós é que nos abatemos. E eu não digo que eu sou diferente de Elias, não. Quer dizer, Elias é grande, eu sou pequeno, mas eu não sou diferente dele. Não sou. Eu também, quando estava enfermo e passei 33 dias no hospital, eu disse: Senhor Deus, é melhor só me levar embora. Eu não aguento mais tomar injeção na barriga todo dia. Não aguento esse remédio que me aplica às 2 da manhã, que parece que é o remédio da morte. Parece que aquela coisa entra na minha veia e eu fico pior. Eu já me senti assim. Não tem nada de errado nos sentirmos assim. Agora, o grande problema é quando isso se torna o nosso estilo de vida.
Quando a gente incorpora isso e diz assim, minha vida é isso mesmo. Meu irmão, tua vida não é isso não. Desde quando você estava informe no ventre da sua mãe, Deus te amou e Ele tem um plano para a tua vida. E não é plano de derrota, é plano de vitória. É plano de bênção, é de te fazer prosperar. É de um futuro, e um futuro cheio de esperança e sucesso. É o que nos diz o texto de Jeremias. E agora vem a segunda ordem. Come. E aí agora aqui com esse texto eu estou problema nos dias atuais. Porque os médicos dizem assim, coma menos, caminhe mais. A segunda ordem que Deus deu a esse homem é comer. Quando a gente pede para alguém comer, alguém que está debilitado, a pessoa sempre diz assim, comer para quê? Tudo continua igual. Jezabel, o reino, continua o mesmo. O teu povo está com o coração distante de ti. Comer para quê? Eu acho que uma das dietas mais bonitas que tem de comida é essa aqui, a palavra de Deus. A gente precisa comer mais a palavra de Deus, viu, irmãos? Uma boa dieta, não tem caloria, não engorda. Uma beleza, a palavra de Deus é preciosa. Houve quem comeu, e no começo na boca era amargo, e depois no estômago ficou doce. Houve o contrário. Não sei. Mas Deus diz, se fortaleça. Quero você por inteiro. E o que acontece normalmente conosco? Quando passamos por momentos de depressão e angústia, de esgotamento espiritual, a primeira coisa que a gente rejeita é a comida. Nós não queremos comer. Nada tem sabor, ou a comida tem o mesmo sabor ao mesmo tempo. Não é curioso que Deus diz, levanta-te e come? Faça o seu próprio prato, era mais ou menos isso que queria dizer a Bíblia. Levanta e vai fazer o prato. Levanta e come. Levante e come. Eu quero que você esteja fortalecido, porque você vai voltar lá. E o que eu comecei na tua vida eu vou terminar, porque eu sou Deus poderoso. Nós é que pegamos atalhos e abortamos os projetos de Deus. Deus não aborta nada, não. Tem muita gente agora que está escrevendo até livro dizendo que Deus tem plano B. Irmãos, o dia que Deus tiver um plano B, me mostra. Deus não tem plano B, não. Deus só tem um plano e continua firme nele. E até a consumação dos séculos vai ser o mesmo. Deus não tem plano B para você. Deus tem um plano A, desde que você nasceu. Sabe daquele primeiro choro que você deu? Que alguém deu uma palmada no teu traseiro e você chorou? Ah, pastor, minha mãe disse que eu já nasci chorando. Desde aquele choro. Nasceu, tem vida. Eu tenho um plano para a tua vida. Deus diz a todos nós, se levante no meio da tua luta, no meio da tua perseguição, no meio da tua insegurança, no meio dos teus dois pensamentos, levanta e come, se fortaleça, se fortaleça. E é isso que a gente mais precisa hoje, é nos fortalecer, porque os dias são de fato maus. Como os dias são maus. E é tão bonito a gente ver a palavra de Deus tecendo comentários a respeito de momentos como estes. Eles são lindos, eles são preciosos. Vamos lá, daí no capítulo 19, o versículo 9. Diz o verso 8, levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olha o verso 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E buscam a minha vida para, e a minha versão mais antiga diz, para matirarem. E ele disse, sai para fora.
Olha o verso 11 aí. Sai para fora. Põe-te em pé do lado de fora deste monte e eu vou anunciar a minha vontade. Quando Deus diz alguma coisa, nós precisamos cumprir o que Deus falou. Fique em pé, se alimenta e vá na direção da minha vontade. Não é descanso, é seguir o meu propósito. Isso não significa que ele não tenha dormido ou descansado durante 40 dias e 40 noites. É claro que ele fez as pausas para os lanches, né, irmãos? Deus sempre manda um lanchinho, não é? Ainda mais perto da hora do almoço, mais ainda, né, irmãos? Deus sempre manda a sua provisão, mas, irmãos, o que Deus quer é o seguinte: não é você que escolhe a tua rota, sou eu que escolho a tua rota. Eu não tenho plano B, eu tenho plano A. Jovens que estão aqui, vivam o que Deus está te permitindo viver, mas viva na vontade do Pai. Não queira fazer a tua vontade, porque se você fizer o que está no teu coração somente, e se isso não tem nada a ver com Deus, você vai ter grande dificuldade na sua vida. Ouça o que diz a Deus, o teu Deus, siga as instruções dele. Irmãos, não tem como fugir. Eu me lembro de Jonas. Deus falou, vai. Ele disse, não vou. Foi lá, comprou passagem e perguntou para o cara, qual é o porto mais longe de Nínive que existe? Esse é o barco que vai para Tarsis. É isso que eu quero. Os anjos no céu disseram, Senhor Deus, Deus disse assim, fique tranquilo, meus planos nunca serão frustrados. Eu sei o plano que eu tenho para Jonas. Mas, como já estudamos aqui por 2 vezes nesses 23 anos, Jonas estava mais ou menos entre 450 a 600 metros acima do nível do mar. Ele foi até o nível do mar, que é 0, e comprou uma passagem. A Bíblia diz que depois de ter comprado a passagem, ele foi para o fundo do barco. E o que ele fazia lá no fundo do barco? Dormia. Aí eu fico imaginando quanto que uma nau naquele tempo devia ter. Eu não entendo nada disso, irmãos. O máximo que eu sei fazer é pescar, mais nada. Pastor, provavelmente 4 metros ou 4,20 metros abaixo da superfície. Ele foi no 3º porão. De repente vem a tempestade. Só que aquela tempestade foi Deus que mandou. Deus deu um soprinho. Os anjos disseram, está dormindo, Senhor. Ele vai acordar já. O Senhor está desobedecendo, foi para longe e está dormindo. O sono da indolência. E o outro anjo falou, o anjo de Deus passou e ele perdeu a bênção. Até com rima. Deus pegou o dedo dele e só fez assim, O mar se levantou. Homens experientes, experimentados no mar, jogaram toda a sua carga, decidiram perder todo o seu lucro para preservar as suas vidas. Em determinado momento, o líder daquele barco diz, pode parar, porque o que está acontecendo conosco não é natural. Eu já enfrentei muitas tempestades, mas esta é a pior tempestade que eu já vi. Lancemos sortes entre nós e vamos descobrir por que os deuses, no plural, nos mandaram essa tempestade. Os anjos do céu disseram assim, sorte, Senhor, vai apostar na loteria também? Tá ruim o profeta, hein? E lançaram sortes. Naquele tempo, Urim e Tumim era a maneira de lançar sorte para decidir alguma coisa. E aí, é claro, vocês sabem da história.
Jonas foi delatado. E ele fez questão de dizer, tudo isso está acontecendo por minha causa. Irmãos, pode ser crente, pode ser profeta do Senhor, mas quando foge do Senhor, a vida vira uma tempestade. Sabe qual é a causa da tempestade? Eu. Me lance no mar e tudo isso vai passar. Irmãos, é um momento lindo de conversão, presta atenção no que eu vou dizer. Os homens, até os anjos do céu ficaram de boca aberta assim, ó. Os homens se reuniram e disseram assim, que o sangue deste homem não seja requerido das nossas mãos. Viraram tudo crente nessa hora. E pegaram Jonas e jogaram no mar. E fez-se calmaria. Muitas vezes, alguém abatido, desanimado, que não se levanta, que não come, que não vai à luta, que não crê no seu Deus, é motivo não só de tempestade, mas de desconforto na vida de uma família, na vida de uma igreja, na vida de uma comunidade, etc, etc. É verdade. Mas vamos continuar na história. Deus diz assim, eu já preparei um peixe para engoli-lo. Aí veio lá um anjo, cientista, e disse, Senhor Deus, em toda a tua criação, não existe nenhum peixe na qual o ombro de um homem e o dorso de um homem possa passar pela garganta. Deus disse, fica tranquilo que eu preparei. O nome desse peixe é submarino para Jonas. Foi preparado para isso. Quando ele caiu na água, o peixe veio e engoliu. Jonas, 400, 500, 600, nível 0, 4,20 metros, e agora a Bíblia vai dizer que ele vai para o ferrolho dos oceanos. Sabe o que é ferrolho dos oceanos? Você tem banheira na tua casa? Tem aquela tampinha? É mais ou menos isso que ele quis dizer. Aquela tampinha que você tira. Ele esteve lá pertinho daquilo tudo. Você percebe como a vida de um homem de Deus pode fazer assim, ó? Foi o que aconteceu com ele. E aí, Jonas se lembrou de orar a Deus. E ele fez a oração certa. E aí, o peixe passou mal, não tinha sonrisal, nem sal de frutaeno, e ele vomitou Jonas, o fujão. Parece que até no peixe, profeta de Deus, fujão, dá nojo. E Jonas foi vomitado. Ele se recompõe, tira umas algas marinhas do ouvido, da orelha e de tudo, se ajeita, se limpa, agradece a Deus porque estava em terra firme, diz, ufa, essa foi por pouco. Mas o mais legal vem agora. Que lugar é esse? Nínive. Profeta de Deus, anda 40 dias e 40 noites, segue, e se você está procurando uma caverna, esse não é lugar de profeta. Irmãos, caverna não é lugar de crente. Todo crente é um atalaia. Linguagem do Antigo Testamento. Caverna não combina comigo, não combina com você. Por isso Deus vai nos tirar da caverna. É o que nós vamos aprender na semana que vem. Quando Deus nos tira da caverna. O que é que Deus faz para nos tirar da caverna? Agora, caverna não combina comigo e não combina com você. E muitos de nós, ao longo da vida, vamos construindo cavernas. Dias atrás alguém me disse assim, pastor, eu não sou uma pessoa bem-sucedida porque infelizmente meu pai é um alcoólatra.
A dependência do pai fez a desculpa do filho. Você já viu família assim? Que tem alguém que é endividado, alguém que se suicidou, alguém que é bêbado, alguém que é, na verdade, dependente químico em qualquer qualidade. E aí a família inteira começa a morrer. Isso são as cavernas nossas. Esses são os subterfúgios que nós temos. Meu pai não era um homem tão rico, ele não era tão próspero para cuidar de mim. Eu não tive a chance que os outros tiveram. Irmãos, nós estamos sempre construindo cavernas para nós mesmos. E Deus quer nos tirar da caverna, nos colocar de pé, dizer: se alimenta, saia e aguarde as minhas ordens que eu vou dizer aonde eu vou te usar. Porque Deus sempre quer usar. Mas a gente vive construindo cavernas. Caverna de desculpas. Estamos sempre colocando a culpa em alguém. É tempo da gente dizer: o problema dessa navegação errada, disse Jonas, sou eu. Ali está a solução, sou eu. Eu sou o culpado disso tudo. Eu sou o culpado disso tudo. Já viu? Quantas pessoas que estão endividadas hoje? Mas quem comprou o carro zero? Quem comprou a casa somando renda de 5, 6 da família? Nós fazemos as nossas cavernas. A gente tem raiva de alguém, a raiva se torna ódio, e a gente constrói uma caverna de ódio. Já viu alguém que é orgulhoso? É pobre, cego e nu, mas é orgulhoso. E não adianta cantar todo orgulho cairá, porque não cai. Porque bastou ter um pouco de sentimento, já é orgulho de novo. Jamais considera os outros superiores a si mesmo. Irmãos, todo orgulho tem que cair. As nossas igrejas estão cheias de gente orgulhosa, que julga, prejulga o irmão, maltrata o irmão. Esse tipo de gente precisa acabar dentro da igreja de Jesus. Rogo a Deus que um monte de peixinho pare no estacionamento e engula todos eles e leve para o fundo do mar. Com todo amor cristão. Nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos fazendo caverna da nossa conveniência. Tem um monte de gente. Deixa eu olhar aqui para essa câmera aqui. Eu estou lá, com a minha cara grande, bonita. Aí. Estou lá? Não, ainda não. 1, 2, 3. Ah, irmãos, um dia eu vou ter uma igreja que vai obedecer, todo mundo vai obedecer no 3. Para você que me assiste pela internet, e que você não vem à tua igreja a não ser em dia de ceia, você pode estar muito feliz no teu recanto, me assistindo numa TV de 68 polegadas. Mas deixa eu te contar uma coisa. A ambiência de um culto ninguém pode ter no domínio da sua casa. Porque Deus habita nos louvores do seu povo. E essa ambiência você não pode ter aí no seu lugar. Se levante da caverna da tua conveniência. Venha para a igreja de Jesus. Teu lugar é aqui. Sirva a Deus. Não só um domingo, mas sirva a Deus todos os domingos. Meu filho não vai bem, pastor. Ele tem um problema. Irmãos, todo filho nasceu com um problema. Irmão, filho de cobra, cobrinha é. Filho de pecador, pecador é. Já nasceu com defeito de fábrica, irmãos. Nasceu. Essa semana nós cuidando das cobrinhas aqui, irmãos. Não é fácil não, irmãos. E as cobronas de 10, 11 anos de idade, que trabalho que dá, irmãos. Umas cobronas, viu? Mas é filho seu, é filha sua, é gente rebelde. O que nós vamos fazer? Deportar, mandar para a barriga do peixe? Não, nós vamos amar. Tem tempo ainda. Tem tempo ainda, tem tempo, vamos cuidar, vamos amar, vamos andar todas as milhas, porque por crianças e por jovens a gente anda todas as milhas do mundo,
Mas quantas vezes a gente pega um filho tem um problema, virou problema da família, virou patologia da família. Eu tenho um filho que é um problema. Eu me lembro quando a minha secretária aqui, hoje ela não está conosco, tem um ministério maravilhoso entre as crianças autistas de São Paulo, vive hoje lá na região de Barueri. Eu me lembro quando a Tati, né, a irmã Sônia, a mamãe, está aqui conosco. Então onde você está? Oi, linda, você está aí. Ô Lucas, vem cá, Lucas. Vem cá, Lucas, vem cá, Lucas. É isso mesmo, Lucas, vem cá, vem cá. Ah, você é tímido? Então eu vou ficar perto de você. Irmãos, olha, eu não sabia que o Lucas estava aqui, esse menino lindo. Irmã Sônia, como que a gente ama o Lucas, né? O Lucas é lindo. Mas eu me lembro quando os médicos disseram que o Lucas não ia fazer nada na vida dele, que ele não teria forças. Foi numa igreja pentecostal e disseram que ele tinha demônio. Sério? Ah, eu não sabia. Fica sabendo essa, depois pede para teu pai e tua mãe contar. Fui lá com a irmã Sônia orar. Disse assim, esse menino não tem demônio não. O que eu disse é o seguinte, Tati, Hugo, quando Deus nos dá uma criança especial, é para a glória dele, porque vocês são especiais. Irmãos, deixa eu sentar perto do Lucas aqui, porque ele está famoso, Lucas. O Lucas está famoso, o Lucas... Então, ó, deixa eu contar, deixa eu ficar só um minutinho, só sai daqui da câmera aqui, que tem uma câmera pegando. Senta aqui, irmã. Ó, irmãos, deixa eu ficar perto dele, porque é assim, ó, o Lucas, ele desenha muito, é um artista, tem desenhado quadros para a Unicef. E o mais legal de tudo, sabe essas vacas todas bonitas que o mundo inteiro coloca nas ruas da cidade? Todas as vezes o Lucas desenha uma delas. Lucas, você precisa fazer um quadro para mim? Ah, pode deixar. Viu? Sim. Lucas, você é amado, querido. Ele tem um irmãozinho, né? O Davi, tão lindo, tão precioso. E eu digo sempre para o Hugo e para a Tati, vocês são privilegiados. Vocês têm 2 meninos maravilhosos. E eu agradeço a Deus porque a Tati, o Hugo, a irmã Sônia, a família, os amigos, nunca fizeram desses meninos uma caverna para se esconder. Pelo contrário, Lucas está lá na igreja dele, trabalhando para o Senhor, fazendo a vontade de Deus e sendo esse menino valoroso. Lucas, deixa eu te dar um beijo. Eu te amo, viu, querido? Que Deus te abençoe. Eu não sabia que ele estava aí. Mas, irmãos, como é gostoso saber que a família não fez de alguém que é deficiente auditivo um problema. Porque eles não são problemas, eles são bênçãos de Deus. E da mesma forma que Deus ama a mim, Deus ama eles. Nenhuma família tem o direito de dizer, tenho problema porque eu tenho alguém na minha família que tem uma deficiência. Irmãos, deficiência é oportunidade de Deus para transformar uma família. Como Deus sempre faz, porque Ele é Deus bondoso. Ele é Deus grandioso. Esse é o nosso Deus. Deus grandioso. E ter hoje o Lucas aqui, privilégio. O pastor não está falando da boca para fora. Está falando aquilo que a gente vive, irmãos. E é tão bonito ver a vida. Qual é a caverna que você tem feito? Como nós somos especialistas em caverna, irmãos? Somos especialistas. Fazemos de um problema a nossa caverna. Deus tem muito mais para nós. Você sofreu decepção? Você foi enganado, enganada? Preterido, preterida? Irmãos, não faça disso uma caverna. Deus quer nos levar para lugares altos. Deus quer mostrar a sua visão. Deus quer mostrar a sua vontade. Só não vale nós estamos fazendo dos nossos problemas a nossa caverna. Não vale a pena. Não vale a pena. Há 23 anos atrás, quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu fui de casa em casa
Aquele tempo a igreja era pequena, dava para ir de casa em casa. Hoje já não dá mais. Eu perguntei, qual é o maior problema da igreja Boas Novas? Como eu posso ajudar? Sabe o que a maioria dos membros me disseram? Que o maior problema que a igreja tinha é de ser pequena. Até parece, né, irmãos? O problema não é ser pequeno. O problema é pensar pequeno. O problema não é ter força ou pouca força. É querer ser fraco. O grande problema nosso somos nós mesmos. Sabe quem é o maior sabotador de nós mesmos? Somos nós. As nossas emoções. A gente constrói cavernas, a gente constrói desculpas, mas Deus diz, sai para fora. Vamos conversar. Sai para fora. Vamos conversar. E se hoje pela manhã, se você pode colocar o teu nome e dizer, sai para fora. Você pode entender como sendo um convite. Não, aqui é luta, irmãos. A palavra sai para fora é luta aqui. Sabe quando alguém quer brigar? E diz assim, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vamos ver se você é homem mesmo. Já viu essa brincadeira? A palavra aqui não é dizer assim, os anjos tocando cordas, voando e dizendo, profeta do Senhor, sai para fora. E aí o outro fazia cantando, profetas do Senhor, sai para fora. É chamar para briga. É como se Deus dissesse, o que você está fazendo nesta caverna? Desde que você nasceu, eu tenho te amado. Eu não tenho plano B. Sai do meio das tuas circunstâncias, se coloque em pé, se fortaleça e eu vou ser contigo. Sai para fora. É palavra séria. Porque ao longo da minha vida o que eu tenho visto pessoas é que escolheram a caverna ao invés da igreja. Escolheram a caverna ao invés de relacionamentos. Escolheram a caverna ao invés de perdoar. Escolheram a caverna ao invés de lutar. Escolheram a caverna antes de um monte de coisas. Povo de Deus, é tempo de ficarmos em pé, nos alimentarmos e sairmos da caverna. Porque a maioria das vezes, aquele lugar sombrio é o lugar onde que provavelmente o inimigo das nossas almas mais queiram nos ver. Mas nós temos que dizer, na caverna eu não fico, eu prefiro a presença do meu Deus, prefiro estar na presença do meu Deus do que em qualquer outra 1000 caverninhas que eu possa ter aí pelo mundo. E enfrentarmos de frente o nosso problema, porque o problema que nós temos, ele não é maior do que o nosso Deus, e nunca será. Talvez, para alguns Deus está dizendo, nessa manhã, levante-se. Para outros, se fortaleça, coma, se fortaleça. Mas para muitos Deus está dizendo assim, chega de caverna. Vamos para a luta. E eu vou lutar com você. Sai da caverna. Sai para fora. E eu vou lutar com você. É isso. E a gente precisa entender isto. E concluo dizendo o seguinte. Há momentos da nossa vida em que desistir parece a porta com a maçaneta mais reluzente. Não põe a mão nessa maçaneta. Fugir e desistir não combina com você. Você não é apenas filho de homem. Você nasceu de novo.
Você é filho do Deus Altíssimo. E quem nasceu de novo anda pelas portas que Deus manda. E muitas vezes a gente pensa mesmo em desistir. Pensa em desistir. Ontem mesmo, pensei de novo em desistir. A gente ensina e parece que esse povo que se chama pelo nome de Deus não aprende as regras do carinho, do amor, da afetividade. Aí eu disse para os diáconos lá na porta assim, ó, deixa eu quieto aqui um pouquinho, deixa eu pensar aqui com os meus botões, deixa eu pensar aqui direitinho. Deu vontade de dizer, Pai, eu vou acabar com tudo isso, estou cansado, não tem condição, esse povo não aprende, e pior é que eu estou pregando sobre Elias, que passou sobre tudo isso, eu estou querendo entrar numa caverna, eu estou querendo tudo isso, e amanhã eu tenho que pregar. É duro, viu? Virei a minha cadeira. Daqui a pouco a gente vê passando assim, ó, um batalhão de crianças. Tudo indo para o santuário. Aí Deus diz assim, e... Aí eu olhava para a janela de novo. E Deus diz, e... Irmãos, parecia coelho. Não parava mais. E foi passando. Até que uma menina abençoadora, ela não sabe, mas ela parou no vidro, olhou para mim e disse nos lábios dela assim, eu te amo. E eu agarrei o beijo e pus no meu coração. Baixei minha cabeça e disse, Senhor Deus, tá difícil, mas tá bom. Tá apertado, mas tá bom, Senhor. Tá estreito, mas tá bom, Senhor. Senhor, deixa eu ir lá. E esses são os momentos que a gente sai da caverna. A gente se levanta sobre os nossos artelhos e a gente diz de novo ao Pai Eterno, aconteça o que acontecer, Senhor Deus, eu sempre vou te amar. Minha vida é tua. Eu decidi entregar não a minha velhice ao Senhor. Eu decidi entregar a minha juventude ao Senhor. E Senhor Jesus, eu não me arrependo disto. Não me arrependo. E a gente sai e a gente começa tudo de novo com todo o vigor. E nada melhor do que uma boa noite para a gente descansar e renovar as nossas forças. Não sei quanto a você, a caverna não combina comigo. Agora, se a caverna combina com você, eu vou orar por você. Amado Deus, Tu és o Deus desta igreja, Senhor absoluto de todas as coisas. Pai de amor, podemos ser profeta do Senhor, mas não estamos livres do medo, do desânimo, do esgotamento espiritual. Mas, ó Pai, nos faz lembrar, nestes momentos difíceis da nossa existência, que o Senhor continua Deus da nossa vida. Senhor Deus, fala com a gente. Pai de amor, peça para tantos que estão aqui conosco, para ficarem em pé, erguerem suas cabeças no meio de suas circunstâncias. Pai de amor, peça para muitos nesta manhã, filho, filha, se alimenta, se fortalece na minha palavra, se levanta, coma, se fortaleça, porque eu vou te fazer caminhar, eu vou te levar para altos montes,
E lá nos altos montes eu vou manifestar o meu querer e a minha vontade sobre a sua vida. Digo adeus a tantos nesta manhã, para que eles sejam fortes e corajosos. E que nunca se desanimem, ó Deus. Ó Deus eterno, fale, sussurre ao coração dos teus filhos e de tuas filhas que tu és Deus e Deus poderoso. Pai de amor, nos livre das cavernas, dos atalhos, mas nos coloca firmes, em pé, ó Deus, prontos para vivermos a tua vontade, ó Altíssimo. E Pai, eu te peço numa manhã como esta, continue a falar pelo teu Espírito Santo ao coração do teu povo, porque esta mensagem não se esgota neste horário de pregação. Ela vai continuar repercutindo no coração e na alma de muitos, ó Deus. Mas Pai, eu te peço, fale aos seus corações, como música suave aos seus ouvidos, que teu Espírito Santo esteja no silêncio, que ele esteja no ressoar da música, que ele esteja no vigor de uma pregação. E Pai de amor, que não estejamos escolhendo, olhando para o pastor da igreja, quando ele é sacerdote ou quando ele é profeta, que possamos receber os dois, porque há momentos na nossa vida em que precisamos nos levantar, nos alimentarmos e sairmos das cavernas da nossa circunstância. E o tempo é este, a hora é esta, ó Deus. O final de todas as coisas está próximo, e todos nós, imbuídos do mesmo sentimento, devemos te buscar em espírito e em verdade. Nos abençoa aqui, ó Deus. É o que nós te pedimos e oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Enquanto os meninos continuam tocando, quero convidar os diáconos. Nós vamos recolher agora os nossos dízimos e ofertas. Nós vamos orar aqui à frente pelos dízimos, pelas ofertas, pelos pedidos de oração. E eu gostaria de convidar, hoje não tivemos tempo para saudar os nossos visitantes. Eu gostaria que todos vocês que nos visitam pela primeira vez, eu gostaria de entregar nas tuas mãos ali na sala dos visitantes e aqui atrás do piano. Eu gostaria de entregar uma lembrança para você e abraçar vocês, tá bom? Eu vou estar lá agora, já vou sair pela porta dos fundos e vou estar lá esperando os nossos visitantes por um abraço. Dediquemos a Deus nossos dízimos e ofertas. Vamos recolher nossos dízimos, ofertas, pedidos de oração. Enquanto isso, estamos sendo brindados por esta canção tão linda, por esses irmãos tão queridos que nos abençoam com seus dons e talentos na manhã deste dia.